Muito bom dia, irmãos e irmãs. Nesta manhã de domingo, nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos Vivendo no Amor de Deus, baseado nas cartas de João. E o tema de hoje é a vitória na fé. Essa é a nossa 12ª lição. E você tem todas as lições anteriores para você se inteirar de uma vida vitoriosa no amor de Deus. Nós queremos convidá-la a estar conosco, refletir, deixar seu comentário, deixar sua apreciação, suas perguntas, para que o nosso estudo possa ser cada vez mais motivador. O nosso estudo de hoje está baseado no texto de Gálatas 5, de 22 a 26, um texto por demais conhecido, mas que fala profundamente ao nosso coração, e nós vamos lê-lo daqui a pouquinho. Antes, porém, eu te convido a orar pedindo a bênção de Deus para o nosso estudo. Deus bondoso, Pai de amor, de bondade, de misericórdia, de ternura para com seus filhos, nós te agradecemos as tuas bênçãos, a tua bondade, a tua provisão, nós te agradecemos a tua orientação, nós te agradecemos, meu Deus, a tua proteção. E nessa semana que estamos iniciando hoje, que o Senhor esteja com as mãos estendidas sobre nós, especialmente sobre este momento que vamos estudar a tua palavra. Que o Senhor fale realmente aos nossos corações, aumente a nossa fé, nos dê, Senhor Deus, discernimento de como fazer isso, nos dê os instrumentos de como fazer isso, para que a nossa vida cristã seja vitoriosa. Eu peço em nome de Jesus. Amém e amém. O alvo da lição de hoje é instruir-nos a usar os exercícios espirituais. E nós vamos citar 3. Fé em Jesus, amor aos irmãos e obediência a Deus, para sermos vitoriosos na corrida cristã. Nós vamos ler o nosso texto básico para que você possa compreender como nós vamos atingir este alvo com o estudo de hoje. Portanto, nosso texto se encontra em Gálatas 5, 22 a 26. Palavras do apóstolo Paulo, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Vamos ler? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Aqui no versículo 22, em algumas traduções, nós podemos ler: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São palavras sinônimas daquilo que nós vamos mencionar no nosso estudo. E o nosso versículo-chave se encontra, então, na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 5, versículo 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Que Deus, então, possa realmente abençoar este momento que nós vamos meditar e refletir na sua palavra, para que nós possamos crescer em conhecimento e na prática
do amor de Deus e da fé em Jesus Cristo. Amém. Se há uma coisa que eu admiro muito é a vida de um atleta. O atleta é um exemplo para várias situações emocionais, espirituais do ser humano, e ele vai servir exatamente de modelo para aquilo que nós queremos alcançar. E na lição de hoje não será diferente. Nós vamos comparar a nossa vida espiritual a uma corrida. Se você é um atleta, se você conhece um atleta, você vai identificar com muitos pontos que nós vamos mencionar nesta lição. Na verdade, todos nós queremos ter uma vida cristã vitoriosa. Aquela vida abundante, realizada, constante na obra do Senhor, perseverante na oração, cheia de fruto do Espírito. E a gente sabe que, conforme está citado em João 10:10, o ladrão não vem senão para furtar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e para que a tenham em abundância. Palavras de Jesus, que quer que nós tenhamos uma vida abundante. E o versículo 22 de Gálatas 5, que nós acabamos de ler, vou repeti-lo aqui. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. No entanto, a vida vitoriosa está diretamente relacionada à dependência da vitória de Cristo. Então, lá em Colossenses 2,14, o apóstolo Paulo diz assim: cancelando o documento escrito contra nós, cujas prescrições nos condenavam, aboliu definitivamente ao encravá-lo na cruz, espoliou os principados e potestades e os expôs ao ridículo, triunfando deles pela cruz. Olha, essa vitória de Cristo na cruz é que nos torna vitoriosos também na nossa caminhada diária. E a prática de exercícios espirituais, os quais nós vamos destacar nesta lição. O primeiro deles é a fé em Jesus. Lá em 1 João 5, de 1 a 5, diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, nasceu de Deus. E todo que ama aquele que o gerou, ama também aquele que dele foi gerado. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Eis o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos, porque todo que nasceu de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É o nosso versículo-chave lido no início. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Se eu creio que Jesus é o Filho de Deus e fez tudo o que ele fez por mim, esta fé vai me tornar vitoriosa. Quando recebemos a Cristo em nosso coração, apropriamos-nos da sua vitória na cruz. Ali ele venceu o inimigo da nossa alma, ali ele nos reconciliou com Deus, conforme está escrito em 1 Coríntios 15, 14, cancelando o documento escrito contra nós, cujas prescrições nos condenavam. Aboliu definitivamente ao encravá-lo na cruz. Olha, Jesus venceu na ressurreição, ele venceu a morte. Os que creem em Cristo estão inseridos na vitória dele, visto que somos participantes da natureza divina. Por elas, temos entrado na posse das maiores e mais preciosas promessas, a fim de tornar-vos, por este meio, participantes da natureza divina, subtraindo-vos à corrupção que a concupiscência gerou no mundo. Essas são palavras da segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 4. Nós somos participantes da natureza divina. Nós temos a fé que uma vez foi dada aos santos, né? Lá na carta de Judas nós vamos ler: caríssimos, estando eu muito preocupado em vos escrever a respeito da nossa comum salvação, eu senti a necessidade de dirigir-vos esta carta para exortar-vos a pelejar pela fé
confiada de uma vez para sempre aos santos, que vence o mundo, mas que também revela que Jesus é o Filho de Deus. O Senhor Jesus tem sido vitorioso sobre o mundo. Foi assim que o poder do Senhor fez crescer a palavra e a tornou ainda mais eficaz. Conforme está lá, em 2 Coríntios 2,14, meus irmãos, quero fazer-vos saber que os acontecimentos que me envolvem estão redundando em maior proveito do Evangelho. Os servos de Deus, pela fé, também podem vencê-lo. Mas graças sejam dadas a Deus, que nos concede sempre triunfar em Cristo e que por nosso meio difunde o perfume do seu conhecimento em todo lugar. Os heróis de Hebreus 11 venceram a hostilidade do mundo pela fé. Ali no trecho que nós chamamos de Heróis da Fé, ou Galeria dos Heróis da Fé, são mencionados várias pessoas e várias histórias que venceram o mundo pela fé. E em 1 João 4:7, o apóstolo nos aconselha: caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quando praticamos a justiça, conforme 1 João 2:29, ele diz: se sabeis que ele é justo, sabei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. E quando abandonamos o pecado, todo que é nascido de Deus não peca, porque o germe divino reside nele e não pode pecar, porque nasceu de Deus. Primeira carta de João 3:9. Então, nós vencemos a hostilidade do mundo pela nossa fé. Nós somos vitoriosos quando amamos os irmãos, nós somos vitoriosos quando praticamos a justiça e quando abandonamos o pecado. Sem a fé salvadora é impossível vencer o mundo. Nós já vimos em lições anteriores o que é o mundo, o que significa a palavra mundo nas cartas de João. Você pode ver isso em lições anteriores, ali naquelas primeiras, você vai ver os conceitos variados que tem esta palavra. João usa as expressões que se não, para mostrar que aqueles que não conhecem a Cristo são vencidos pelo mundo. Fora de Cristo, os homens são escravos do pecado e do mundo. E aqui nesse contexto, a palavra mundo, ela está sendo sinônima de todo o sistema pecaminoso que a humanidade convive em todas as épocas, mas de modo especial nos dias atuais. Agora, porém, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Deus, como é que tornais aos rudimentos fracos e miseráveis, querendo de novo escravizar-vos a eles? Aqui o apóstolo Paulo, lá na carta aos Gálatas, aconselhando também, exortando os irmãos que permaneçam firmes na fé, não voltem a rudimentos fracos e miseráveis, segundo a sua expressão, para se tornar escravos deles. Sabemos que o nosso velho homem, a nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza sem Deus, foi crucificado com ele. Com quem? Com Jesus, para que seja reduzido à impotência o corpo outrora subjugado ao pecado, e já não sejamos escravos do pecado. Graças a Deus, porém, que depois de ter sido escravos do pecado, obedecesse de coração a regra da doutrina da qual tendes sido instruídos, e libertados do pecado, vos tornastes servos da justiça. Vou seguir-me de linguagem corrente entre os homens, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois como puseste os vossos membros a serviço da impureza e do mal para cometer a iniquidade, assim ponde agora os vossos membros a serviço da justiça para chegar à santidade. Quando éreis escravos do pecado, éreis livres a respeito da justiça. Todo esse texto está em Romanos 6, nos versículos de 6 e de 17 a 20. Se o mundo está morto para nós e nós para o mundo, como diz em Gálatas, quanto a mim não pretendo jamais gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então nós não estamos mais disponíveis para o mundo, para esse sistema pecaminoso. Nosso corpo, como santuário do templo de Deus,
está disponível somente para Deus. Nos versículos 16 e 17 da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, o apóstolo vai dizer assim: não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é sagrado. E isto sois vós. Então, esta fé em Jesus é que nos torna essa fortaleza para vencermos o mal, para vencermos o mundo, seu sistema, sua concupiscência, né? Estarmos sempre firmes na presença do nosso Deus. Então, o primeiro exercício espiritual para conseguirmos a vitória na nossa corrida cristã é a fé no Senhor Jesus. E o segundo é o amor aos irmãos. Queridos, essas nossas reflexões proporcionadas pelas cartas de João estão nos fazendo repetir, domingo após domingo, vários textos que falam da importância do amor aos irmãos. E hoje não será diferente. Em 1 João 5,2 diz: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Olha como as coisas vêm interligadas, né? Uma coisa leva a outra, porque os mandamentos de Deus, eles são para que amemos os nossos irmãos. Amemos a Deus e amemos os nossos irmãos. Então, nessa epístola, o João fala muito do amor aos irmãos. Vários versículos citando isso. Os que amam a Deus amam aos que deles são nascidos, porque são a sua imagem. Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Somos obra sua, criados em Jesus Cristo para as boas ações que Deus de antemão preparou para que nós as praticássemos. Amar os filhos de Deus é olhá-los com os olhos do Pai Celestial, é ser um instrumento nas mãos de Deus para amar e abençoar outras vidas. Às vezes, em nossas músicas, nós declaramos o nosso amor aos irmãos. Poucas vezes, no entanto, essa declaração se transforma em serviço de amor. É mais fácil amar só de palavra. E aí o apóstolo João vai vir muito direto com o recado dele na primeira carta, no capítulo 3, 18. Meus filhinhos, não amemos com palavras nem com a língua, mas por atos e em verdade. O amor precisa ter seu lado prático e não somente o contemplativo, pois o amor aos irmãos é uma prova incontestável de que amamos a Deus. Queridos, a palavra toda é coerente com essa afirmação. Não adianta você dizer que ama a Deus, que é piedoso, que é religioso, que ama profundamente a Deus e não amar os seus irmãos. Precisamos colocar esse amor na prática. Isso, como eu disse na lição anterior, né, é colocado através das nossas atitudes, palavras, através das nossas ações, através da nossa compaixão, através do nosso equilíbrio emocional, espiritual, no trato com os nossos irmãos. Então, o segundo exercício mencionado aqui nesta lição é o amor aos irmãos. Um exercício diário, especialmente aquele irmão, aquela irmã que pensa diferente de nós, que procede diferente de nós, que é de outros núcleos, de outras comunidades, de outras verdades e realidades que não condizem com a nossa, mas que são também objetos do amor de Deus e por isso devem ser do nosso. O terceiro exercício diário para a nossa vitória na corrida cristã é a obediência a Deus. 1 João 5,3 diz: eis o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E aqui vem uma frase muito interessante: e seus mandamentos não são penosos. Em algumas versões, não são pesados. Vamos falar sobre isso. A vida vitoriosa, ela está diretamente ligada a uma vida de obediência à palavra de Deus. A obediência é um claro sinal de amor. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu o amarei, manifestar-me-ei a ele.
palavras do próprio Mestre Jesus, lá registrado no Evangelho de João, no capítulo 14, de 15 a 21. Ele mesmo diz: se vocês me amam, é claro que vocês vão guardar a minha palavra, guardar os meus mandamentos, serão amados por meu Pai, serão amados por mim. Então, esse exercício da obediência da palavra é que faz com que nós sejamos mais amados ainda e mais amorosos. Em nossas orações, muitas vezes, nós declaramos que queremos ser mais que vencedores, mas não nos dispomos a obedecer à vontade de Deus explícita nas Escrituras. Para alguns, sacrificar, prestar culto se torna mais fácil que obedecer. Deus requer primeiro a obediência. Samuel replicou-lhe: acaso o Senhor se compraz tanto nos holocaustos e sacrifícios como na obediência à sua voz? A obediência é melhor que o sacrifício e a submissão vale mais que a gordura dos carneiros. O velho profeta Samuel, lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, 22, explica assim: o Senhor tem mais prazer naquele que obedece do que naquele que sacrifica. A obediência dá prazer ao nosso Deus. Olha, a verdade é que os crentes não se preocupam muito em obedecer a palavra. E esses serão sempre derrotados e frustrados em seus alvos quando assim procedem. Davi tomou a decisão de guardar os mandamentos do Senhor para não pecar contra ele. No Salmo 119, versículo 11, ele diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Segundo estes, os que observam a lei do Senhor são felizes e vitoriosos. Ele diz assim: antes, os servos do Senhor têm o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto às correntes de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Está lá no Salmo 1. Para os que acham difícil obedecer os mandamentos, e muitas vezes eu me encontro entre eles, né? Às vezes a gente acha penoso. João afirma que eles não são penosos, não são difíceis de cumprir, pois o fardo de Cristo é leve. O próprio Jesus diz isso em Mateus 11:30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo, o meu peso é leve, e a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E o apóstolo Paulo, lá em Romanos 12:2, diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Além de tudo, o amor de Cristo nos constrange a obedecê-lo. Pessoas amadas servem melhor. O amor de Cristo nos constrange, considerando que se um só morreu por todos, logo todos morreram, como está lá em 2 Coríntios 5:14. Então, queridos, vamos tomar hoje a decisão de ser mais obedientes à palavra do Senhor. Vamos ler a Bíblia com mais frequência, nos dispor a guardar os seus preceitos. E veja como se pode ser vitorioso na obediência à palavra. Aqui estão alguns exemplos, né, citados na palavra de Deus, de como as pessoas que foram obedientes também foram vitoriosas. Abraão obedeceu a Deus, recebeu o cumprimento das suas promessas. Ele obedeceu quase que às cegas, né, quando Deus pede que ele saia da sua terra, da sua parentela, para um lugar que ele ainda ia mostrar. E Abraão obedeceu. Moisés também foi fiel ao chamamento de Deus e teve um ministério abençoadíssimo, um ministério muito duro, né, de conduzir, da formação de um povo, mas ele teve um ministério abençoado. Samuel também, ele atentou para a voz do Senhor e se tornou a voz do próprio Senhor, né, se tornou um grande profeta. Paulo foi obediente à visão celestial, como ele mesmo comenta em Atos 26, e Deus usou Paulo imensamente. Os que obedecem à palavra de Deus nunca se decepcionarão.
o sucesso é garantido. E aqui a palavra sucesso merece ser bem esclarecida, né? A vitória na caminhada cristã é garantida. Caminhando então para as nossas considerações finais, são 3 os pontos chamados nessa lição de exercícios para a corrida da fé. Fé em Cristo, amor aos irmãos e obediência a Deus. Se eles forem seguidos, nós teremos vitória sobre o mundo. O mundo que, juntamente com a carne e o diabo, fazem a oposição à nossa vida cristã, ele pode ser vencido. O que crê em Cristo está acima desse sistema mundano de valores. Ele tem outros princípios, ele tem outros valores que são os de Cristo. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O mundo é primeiramente derrotado pela cruz, depois pelos que estão em Cristo. Não devemos nos conformar com o mundo, nem imitar os habitantes da terra, desses que seguem o sistema mundano, de primeiro eu, primeiro aquilo que me concerne, tudo sendo colocado em primeiro lugar com o ser humano centralizado no seu próprio coração. Mas Jesus vem fazer uma revolução, né? Nos dizendo que coloquemos Deus em primeiro lugar e todas as demais coisas serão sintonizadas, entrarão em harmonia através da palavra de Deus. Então, nós vamos ter alguns pontos para a nossa reflexão. Vencer o mundo significa rejeitar os ideais do mundo, permitindo apenas o que é justo, puro e de boa fama, ocupar o nosso pensamento, conforme está em Filipenses 4:8. Eu tenho uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir, um novo jeito de ser. Eu sou um novo homem, uma nova mulher, nascida de novo. É nisso que nós vamos refletir. Queremos ser vitoriosos na nossa caminhada cristã? Então temos que ser como um atleta, dedicado, disciplinado, buscar todo dia se superar, né? Se tornar melhor, se tornar mais competitivo, não no sentido de deixar o outro para trás, mas de alcançar o alvo. Então que essa lição fale muito ao seu coração, que ela fale assim como tem falado comigo, né? Que os exercícios espirituais nos levam a nos tornar mais fortes, mais flexíveis, mais ágeis na nossa fé. Que Deus te abençoe, te dê uma semana maravilhosa, em nome de Jesus. Amém.